Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h31. Olá, muito bom dia para você. Hoje é uma terça-feira, 23 de janeiro do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada mais uma vez é ela, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Bom dia para você também que acompanha o nosso Jornal Verde Vale dessa terça-feira aqui pela rádio número 1 da região. Agora são 6h32. Você confere agora os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Presidente Lula oficializa a nomeação e Lewandowski será ministro da Justiça a partir de 1º de fevereiro. Concurso Nacional Unificado passa de 500 mil inscritos em 3 dias. Governo Federal sanciona orçamento com veto de 5,6 bilhões de reais em emendas de comissão. Ramon define Brasil para a estreia no pré-olímpico contra a Bolívia nesta terça-feira. Soja, Brasil tem bons negócios com indústria interessada e preços atrativos nos portos. Setor industrial contará com financiamento de 300 bilhões de reais. Cerca de 66 milhões de brasileiros estão endividados. Corinthians e Cruzeiro fazem a final da Copinha em São Paulo. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h33. Uma ótima manhã de terça-feira para todos vocês que a partir de agora passam a sintonizar o Jornal Verde Vale. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva oficializou nesta segunda-feira a nomeação de Ricardo Lewandowski para o comando do Ministério da Justiça a partir de 1º de fevereiro. O ato foi publicado no Diário Oficial da União. Ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Lewandowski, foi anunciado por Lula como novo chefe da pasta no dia 11 de janeiro. Ele sucederá Flávio Dino, que será empossado ministro do STF em fevereiro. A nomeação marca o início da transição do Ministério da Justiça. Até o dia 1º de fevereiro, o futuro ministro da Justiça deverá seguir com a formação da nova equipe da pasta. Ele já escolheu ao menos 3 nomes: Manuel Carlos de Almeida Neto para o cargo de secretário executivo, Mário Sarrobo para o cargo de secretário nacional de Segurança Pública e Ana Maria Neves para a chefia de gabinete do ministro. E o concurso nacional unificado recebeu 500 mil inscrições desde que o período do cadastro foi aberto na última sexta-feira. Isso segundo informações do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. O período para adesão vai até o dia 9 de fevereiro. O governo tem uma expectativa de bater 3 milhões de pessoas. A pessoa que fizer a inscrição vai disputar os novos postos de trabalho por blocos temáticos. São 8 no total. Assim, os participantes vão concorrer a mais de um cargo dentro da área escolhida. O governo não divulgou o número de inscrições por bloco temático. Os 21 órgãos que aderiram ao chamado Enem dos concursos vão selecionar majoritariamente candidatos de nível superior. Das 6.640 vagas previstas, 5.948 são para quem tem graduação, 992 são de nível médio, a salários de até R$23 mil. 6h35 e o setor industrial vai contar com financiamento da ordem de 300 bilhões de reais. Quem conta essa história agora no Jornal Verde Vale é Norberto Notari. A nova política industrial do Brasil contará com investimento de 300 bilhões de reais. O anúncio foi feito nesta segunda no Palácio do Planalto e prevê esse valor em créditos especiais. O montante será gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, a financiadora de estudos e projetos, FINEP, e a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, a Embrap. De acordo com o plano, 271 bilhões de reais serão destinados à modalidade
metade reembolsável, 21 não reembolsável e 8 bilhões serão distribuídos por meio de mercado de capitais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou do anúncio e destacou a importância do investimento para agilizar os resultados esperados no país. Nós temos mais 3 anos pela frente e que o objetivo aqui, me parece, que é para a gente chegar no final dos 3 anos, a gente ter uma coisa concreta para a sociedade falar. Discutimos, aprovamos e aconteceu. O nosso problema era dinheiro. Se dinheiro não é problema, então nós temos que resolver as coisas com muito mais facilidade. Se o Fávaro continuar abrindo mais mercado para exportar mais produto, se a gente conseguir, porque nós precisamos também fazer com que os empresários brasileiros acreditem um pouco no Brasil. O setor industrial será um dos que mais contará com a interferência do governo agora. Durante o anúncio, os regimes de destino do recurso foram detalhados, mas não o plano de como será executado. E esse é o principal ponto negativo, na opinião do economista Newton Marques. Quando o governo vai fazer uma política, qualquer que seja ela, de renúncia fiscal, ela tem uma faca de 2 gumes. Então, existe esse problema, você entendeu? De que esses programas intervencionistas, eles pecam porque não tem um controle, não tem um acompanhamento. Isso é a grande crítica que se faz. Não é dar o dinheiro, tem que acompanhar, cobrar. O governo aponta a nova política no setor como uma resposta à desindustrialização sofrida no Brasil. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h37. E um ciclista morreu após ser atropelado por um motorista quando ele ia fazer a prova da segunda fase da Ordem dos Advogados do Brasil em Cidade Ocidental, no entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Militar, o homem informou que um marimbondo entrou dentro do carro. Ele se distraiu ao tentar tirar o inseto e acabou atropelando a vítima. A bicicleta ficou presa em uma das rodas dianteiras. O ciclista foi encontrado caído a alguns metros do veículo, próximo a cerca de uma fazenda. Isso aconteceu agora no último domingo. Testemunhas que presenciaram o acidente contaram aos militares que o carro não perdeu o controle ou mudou a sua trajetória. Após o acidente, o motorista entrou em estado de choque e o serviço de atendimento móvel de urgência precisou ser acionado por populares. Ao chegar ao local, o SAMU constatou a morte da vítima. A equipe prestou atendimento ao motorista e informou que ele não tinha sinais de consumo de bebida alcoólica. O motorista não precisou ser levado ao hospital. O Sindicato dos Médicos no estado de Goiás anunciou uma nova paralisação de atendimentos em 3 maternidades de Goiânia, a partir dessa terça-feira. Segundo nota da entidade, a retomada só será feita após o período de 48 horas. As maternidades que terão serviços paralisados são o Hospital e Maternidade Municipal Célia Câmara, Maternidade Nascer Cidadão e ao Hospital e Maternidade Dona Íris, a partir de todas elas vinculadas à Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas. Os atendimentos classificados como urgência e emergência serão mantidos, conforme a lei determina. E o programa de educação de jovens e adultos UEJA é uma oportunidade para quem parou de estudar, voltar à escola e crescer profissionalmente. Vamos saber com a Sabrina Monteiro. Depois de ficar 10 anos longe da sala de aula, Maria Rosângela resolveu voltar aos estudos no Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos. Eu tinha muito tempo que eu queria muito voltar a estudar, porém eu tinha medo, de fazer o SEJA à noite. Para conciliar estudo e trabalho, eu tinha um pouquinho de receio de estudar à noite e achei o SEJA, fiz uma ligação e eles me falaram que tinha de manhã e à tarde. Falei, nossa, uma oportunidade maravilhosa para mim voltar a estudar. E com muita dedicação, o Yuri realizou uma conquista. Tirou 920 na redação do Enem. Acho que foi a maior emoção da minha vida até hoje, porque desde criança eu sonho com essa nota, Conquistei sozinho. Nossa, foi muito difícil, mas valeu a pena. A vantagem do aluno fazer a EJA é que ele vai recuperar aquele período que ele parou de estudar por um motivo ou outro, às vezes agora por uma realização pessoal ou questão para melhorar a situação financeira no trabalho, uma progressão no trabalho, aí ele quer voltar a estudar. Então, é uma oportunidade que não falta. Para o professor de matemática, Erasmo Soares, tem que haver estratégias para motivar os alunos no aprendizado. O conteúdo sempre relacionado à vivência do aluno. Eu sou professor de matemática, então esses conteúdos são sempre adequados ao que ele vivencia, ao dinheiro,
né? A matemática financeira, a aplicação desse conteúdo no dia a dia dele. A inclusão também é outro ponto que tem gerado destaque no estado. A Tainá Amaral é surda. A estudante tem ajuda de intérprete para acompanhar as aulas, usando a língua de sinais. Ele conta como tem sido essa experiência. Estudar aqui é uma alegria muito grande, eu gosto muito, estou tendo várias experiências, principalmente com a intérprete que me acompanha, ela sempre está comigo, me tira todas as minhas dúvidas, me explica tudo. O Estado está fazendo uma verdadeira força-tarefa de conseguir incluir o máximo de surdos, mas que é mais específico da minha área, né? Mas não só os surdos, todas as múltiplas deficiências que existem. O SEJA do setor universitário é o único no estado que oferece aulas nos 3 turnos. Para se inscrever no ensino fundamental, o aluno precisa ter acima de 15 anos. Para o ensino médio, a idade mínima é 18. O ensino fundamental do 6º ao 9º, ele vai gastar 2 anos. E o ensino médio, 1 ano e meio. Ou seja, cada série, né, anual que a gente é feito em 6 meses. Na Vila Moraes, também é possível ingressar no programa Educação de Jovens e Adultos, de forma presencial ou à distância. A educação de jovens e adulto presencial, o estudante tem que vir diariamente na escola e participar de todo o processo educativo. Já a educação de jovens e adulto à distância, ela permite que o estudante faça 80% das atividades online, utilizando um celular, um computador e 20% presencial. Com a oportunidade, Sandra Regina, merendeira do colégio, voltou a sonhar com uma nova trajetória. Eu tive a oportunidade, de voltar aos estudos e agora de pensar em fazer também uma faculdade. E assim, aqui também eu pude ver, porque sou merendeira da escola e tenho muito contato com os alunos também. E vendo a garra deles, o desempenho, o esforço deles no dia a dia, isso tudo contribuiu também para eu ter vontade de voltar. Para realizar a matrícula, é só levar a documentação pessoal nas unidades do SEJA. Comprovante de endereço, o histórico, ou a declaração, e é necessário também, se ele tem o CAD único, o título de eleitor. Costumo dizer que agora só não estuda quem não quer, porque o aluno ele ganha o passe livre, ele tem a oportunidade de se cadastrar, ganhar o passe livre. Quando ele chega na escola, ele vai ganhar o uniforme, o kit de caderno, lápis, borracha, caneta. E o aluno, a partir do 4º semestre, que para nós corresponde ao 9º ano, ele ganha a Bolsa Estudo também. Sabrina Monteiro, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h44. A seleção brasileira está definida para a estreia do torneio pré-olímpico nesta terça-feira contra a Bolívia. O técnico Ramon Menezes confirmou a escalação no treino da véspera realizado no Estádio Olímpico da Universidade Central da Venezuela, em Caracas. Marlon Gomes jogará na lateral direita e Guilherme Biro será mais um nome no ataque ao lado de John Kennedy e Hendrick. Se não houver nenhuma mudança de última hora, o Brasil vai a campo com Micael, Marlon Gomes, Arthur Chaves, Michel e Kaique Bruno. Bruno Gomes e Andrei Santos, Guilherme Biro, Marquinhos, John Kennedy e Hendrick. Bolívia e Brasil começa às 17 horas de Brasília. E Pedrinho é oficialmente o novo presidente do Vasco, vencedor das eleições ocorridas em novembro do ano passado. O ex-jogador e comentarista tomou posse na noite desta segunda-feira em um evento solene na sede náutica do clube. Antes de assinar o documento que o oficializou como presidente, Pedrinho afirmou que a prioridade será buscar diálogo com a 777 Partners, a empresa que detém 70% do futebol do clube. O clube social ao qual Pedrinho assume como presidente detém os 30% restantes. O ex-jogador, porém, garante que números e porcentagens não lhe preocupam e a missão é garantir o melhor para o clube. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h45. E a balança comercial de Goiás fechou o ano de 2023 com um saldo positivo de 8,96 bilhões de dólares. Os dados divulgados no Boletim do Comércio Exterior do Instituto Mauro Borges desta segunda-feira mostram que o valor de exportação foi de 13,846 dólares, enquanto o Estado importou 4,88 bilhões de dólares. 2 setores do agronegócio industrializado se destacaram tanto em valor quanto em volume.
Cereais, farinhas e preparações do complexo sucroalcooleira tiveram alta, respectivamente, de 32,49% e de 63,45% no valor exportado e de 57,8% e 37,15% no volume de toneladas. O setor sucroalcooleiro é uma indústria energética considerada renovável e que reaproveita o bagaço de cana para gerar energia elétrica. É um sinal do desenvolvimento de uma indústria mais complexa em Goiás. É o que apontou o analista de Relações Internacionais no Centro Internacional de Negócios da Federação da Indústria e Comércio de Goiás, Carlos Stuart. O complexo de soja segue como a principal mercadoria goiana que vai para fora do país, mas o valor da exportação teve uma variação negativa de 2,31%. O volume das exportações, no entanto, saltou de 12,9 milhões de toneladas para 14,3 milhões em um ano, uma variação positiva de 10,3%. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h02 agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa terça-feira. E o presidente Lula vetou 5 bilhões e 600 milhões de reais em emendas de comissão ao sancionar o orçamento para 2024, nessa segunda-feira. Antes mesmo da medida ser sancionada, o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, confirmou a informação a jornalistas. A decisão sobre o veto de Lula já tinha sido antecipada pela imprensa. Essa modalidade de emenda tinha saltado para cerca de 16 bilhões no texto aprovado pelo Congresso. Com o veto, deve retornar ao patamar de 11 bilhões. Tem uma circunstância no orçamento que é o fato de termos tido uma inflação menor. Com isso, temos uma previsão de receita menor. Isso impôs termos alguns vetos. Isso aconteceu aos recursos das emendas de comissões. Tivemos que destinar um veto de 5,6 bilhões de reais, estabelecendo 11 bilhões para recursos de comissão. No exercício da LOA podem ter ajustes, é o que pontuou Randolph. E as inscrições no processo seletivo para o SISU 2024, programa do Ministério da Educação que seleciona estudantes para universidades públicas do país, começaram nesta segunda-feira e vão até quinta-feira. O programa tem 2 mudanças importantes. Esse ano terá apenas uma edição, só agora em janeiro. Não haverá mais o processo seletivo que era realizado no meio do ano. Além disso, as regras para a adesão por meio de cotas também mudaram. Pela primeira vez, o sistema de seleção unificada terá uma edição única. Com isso, a seleção de candidatos para o segundo semestre letivo de 2024 vai acontecer nas mesmas datas da seleção para o primeiro semestre. Quem está apto a participar são alunos que tenham feito o Enem 2023 e tirado nota acima de 0 na redação. Treineiros não serão aceitos. No ato da inscrição, o candidato deve selecionar até 2 opções de curso ou universidade, que podem ser alteradas quantas vezes quiser, desde que entre 22 e 25 de janeiro. Valerão as opções que estiverem marcadas no sistema às 23 horas e 59 minutos do dia 25, quando o prazo de inscrição se encerra. E cerca de 66 milhões de brasileiros estão endividados. O valor médio das contas em atraso passa de R$ 4.300. Quem conta essa história é Humberto Ferretti. O número de brasileiros endividados diminui. 66 milhões, 120 mil pessoas estavam com o nome sujo em dezembro, indica a pesquisa do SPC Brasil em parceria com a CNDL, entidade que reúne os lojistas. Queda de 0,7% na comparação com novembro. Quer dizer que 4 de cada 10 brasileiros tinham alguma dívida. O valor médio que cada pessoa no vermelho deve é de R$ 4.337. A maior parte dos endividados, 63%, tem débitos com os bancos. Chama a atenção também o atraso nas contas de serviços básicos, casos de água e luz, o segundo tipo de dívida mais comum. Os responsáveis pelo estudo avaliam que a redução da inadimplência é consequência, por exemplo, da melhora da economia do país, com queda do desemprego e dos juros. Sem falar no recebimento do 13º salário em dezembro, que ajudou muita gente a botar as contas em ordem, e na prorrogação do programa Desenrola. Eles alertam, porém, que a inadimplência ainda é alta e que é preciso garantir o acesso ao crédito e o poder de compra das famílias.
Da Rádio 2, Humberto Ferreira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h05. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu no último sábado uma carga de 14 metros cúbicos de madeira na BR-020 em Formosa, na região sudeste goiana. Segundo a corporação, o veículo não apresentava a emissão do documento para transporte de produto florestal. A carga estava em um caminhão que seguia do estado da Bahia para a capital de Goiás. Nervoso durante a fiscalização, o motorista respondeu aos policiais que a carga se tratava de abóboras. No entanto, ao abrirem a lona, os agentes constataram que se tratava de madeira serrada de angico. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a apreensão ocorreu devido à falta do documento de origem florestal, que permite o transporte de produtos florestais. O veículo com a carga foi apreendido e caminhado para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. E depois dos últimos movimentos na sucessão municipal na capital, o ex-prefeito de Trindade, Jânio da Rua, diz aguardar o sinal verde do governador Ronaldo Caiado para começar a articular a sua candidatura a prefeito da capital pela base caiadista. No fim do ano passado, ele chegou a pensar em desistir do projeto, mas agora animou-se novamente. Da Rua não vai se movimentar sem que Caiado dê o start no processo. E o governo de Goiás inicia testes genéticos para câncer de mama em parceria com a UFG. Essa boa notícia quem nos traz é Leandra Matos. Os primeiros sequenciamentos genéticos para a detecção precoce das mutações que causam câncer de mama e ovário foram realizados no Centro de Genética Humana da Universidade Federal de Goiás, a UFG. A iniciativa é pioneira pelo SUS no país e foi formalizada pelo governador Ronaldo Caiado e pela reitora da UFG, Angelita Pereira de Lima, que ressalta a expertise da UFG para a realização dos exames e a importância do convênio com o governo de Goiás. A partir desse convênio com o estado de Goiás, nosso Centro de Genética Humana vai poder aplicar, todo o seu conhecimento e usar os equipamentos que existem no Centro de Genética Humana para fazer a triagem, na verdade, o painel genético de pacientes com câncer de mama, a identificação e, mais importante ainda, é o rastreamento familiar para poder fazer uma ação mais preventiva em relação à família. Então, o convênio permite na verdade, que esse atendimento seja escalado, vamos dizer assim, pelo SUS. O governador Ronaldo Caiado comemora o convênio e destaca a importância da UFG na vida dos goianos. Nós temos que entender que nós só vamos evoluir se nós tivermos uma estrutura como essa da Universidade Federal de Goiás, que tem sido orgulho para todos nós em todas as áreas que nós demandamos. Nessa especialmente, é algo que sem dúvida alguma faz brilhar os olhos de todos nós, porque imagine bem, hoje, a mulher podendo ter um diagnóstico, sabendo-se que os seus familiares tiveram a mesma situação que ela podendo fazer sequenciamento genético, podendo dizer às suas filhas também que façam o mesmo acompanhamento, podendo ter um tratamento já definitivo, profilático, para que não venha desenvolver o câncer. Tudo isso, gente, sendo ofertado para todos os pacientes do SUS. Isso não é mais restrito apenas às pessoas que têm o poder aquisitivo para fazer esses exames em clínicas particulares. Inicialmente, o projeto atenderá pacientes na Policlínica de Quirinópolis, na região sudoeste. Na sequência, contemplará a região centro-norte, em Goianésia e Uruaçu. A proposta é que em todo o estado, as mulheres com qualquer predisposição para o tipo de câncer que mais mata no país e no mundo tenham acesso à testagem genética. De Goiânia, Leandra Matos, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h09. E o Inter não está disposto a pagar qualquer valor ao Werder Bremen para a liberação antecipada de Rafael Borré. O clube gaúcho entende que fez a sua parte e espera que o colombiano consiga convencer os alemães para desembarcar no Beira-Rio ainda no início desse ano. Caso contrário, vai aguardar a reabertura da janela de transferências no segundo semestre. O atacante de 28 anos pertence ao Eintracht Frankfurt, mas está emprestado ao Werder Bremen até o fim de junho. Na semana passada, o Colorado chegou a fazer um acordo com o detentor dos direitos
e anunciou a contratação do jogador até dezembro de 2028. Além do preço salgado, a direção colorada acredita que as peças que Eduardo Coudet já tem à disposição são suficientes para um primeiro semestre consistente. O treinador tem Ener Valencia e Lucas Alário como dupla de ataque titular, com Pedro Henrique e Luiz Adriano como alternativas. E o Cruzeiro está de volta à final da Copinha. Depois de 17 anos, na noite desta segunda-feira, a Raposa venceu o Flamengo por 2-1 na Arena Barueri com gols de Bruno Alves e Guimeira. O Wellington descontou para o rubro-negro. Com o resultado, o jovem time mineiro mantém vivo o sonho do bicampeonato para o clube, que disputou até hoje 3 decisões e foi campeão em 2007, em cima do São Paulo. O Cruzeiro vai enfrentar o Corinthians. A final será na próxima quinta-feira, mas a Federação Paulista de Futebol ainda irá divulgar o horário e o local da partida. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h11, 7h11. Lavouras de todas as regiões de Goiás podem ter prejuízos com a produção de grãos na próxima safra. A previsão é da Expedição Safra Goiás, a qual ainda ressalta que os grãos, com base em análises de soja, serão menores em 2024, de modo a provocar redução de sacas por hectare. Balanço do trabalho realizado pela Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, a FAEG, inclui incidência de pragas e repercussões do fenômeno El Niño entre as justificativas para a projeção. O resultado do levantamento foi apresentado nesta segunda-feira em Goiânia. Já em 2024, a expedição percorreu 6.000 quilômetros em 5 regiões e 80 cidades para analisar as lavouras de soja do estado. Como os indicativos são de possibilidades no atraso da colheita, a análise também serve de referência à cultura de milho, sorgo e girassol, entre outros grãos. De acordo ainda com este balanço, houve uma redução de 3 milhões de toneladas de grãos nesta safra, o que representa uma queda de 15% a 23% na produtividade. Altas temperaturas e irregularidades nas chuvas em todo o ano de 2023 são apontados como as principais causas. As regiões mais afetadas no ano passado foram o Sudoeste, Nordeste e Vale do Araguaia. Algumas lavouras apresentaram uma produtividade de apenas 7 sacas por hectare, em comparação com a média de 65 sacas por hectare em 2022. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h12. Vendas pela internet disparam no país e superam 185 bilhões de reais em 2023. Quem traz os detalhes dessa pesquisa é Humberto Ferretti. Vendas pela internet no país fecham 2023 com alta de 10%. Elas movimentaram nada menos que 185 bilhões de reais, indica balanço da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a ABECOM. Foram realizadas mais de 395 milhões de compras, média superior a 1 milhão por dia. O valor médio de cada pedido ficou em R$ 470. Os responsáveis pelo levantamento explicam que o comércio eletrônico ganhou força durante o isolamento social exigido pela pandemia de Covid-19 e que as pessoas que têm uma boa experiência e se sentem confiantes depois voltam a comprar pela internet. Tanto que a previsão para 2024 é que o comércio eletrônico cresça ainda mais. A ABECOM fala em um faturamento total de 205 bilhões de reais, 20 bilhões a mais que no ano passado. São esperados quase 420 milhões de pedidos e um valor médio de praticamente R$ 500 por compra. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Governo federal sanciona fundão eleitoral de 4,9 bilhões para campanhas municipais. TSE realiza nessa semana audiência sobre regras eleitorais. Espaço também para as nossas notícias locais. Esses são os principais destaques do próximo bloco. Não saia daí. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h23. Já estamos de volta com o último bloco de notícias do Jornal Verde Vale desta terça-feira. Olha, o governo federal sancionou nesta segunda o orçamento de 2024 com um fundo eleitoral, acreditem vocês, de 4,96 bilhões de reais. A informação foi confirmada pelo líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, e pelo relator do orçamento, Luiz Carlos Mota. O valor é equivalente ao da eleição presidencial do ano passado e 96% maior que o de 2020, a campanha mais recente de prefeitos e vereadores, já em números corrigidos pela inflação.
Ao mesmo tempo, o presidente contrariou parlamentares ao vetar 5,6 bilhões de reais em emendas parlamentares de comissão. Na proposta enviada ao Congresso, o governo havia estipulado 939,3 milhões para bancar as despesas das campanhas eleitorais deste ano. O valor, contudo, foi turbinado pelos parlamentares, em parte com recursos de emendas de bancada, e a quantia chegou aos 4,96 bilhões. Esses recursos serão usados pelos partidos para bancar gastos de candidatos a prefeito e vereador nos 5.565 municípios, onde haverá disputa eleitoral nesse ano. O dinheiro público serve, por exemplo, para pagar a propaganda eleitoral, cabos eleitorais e alimentação de políticos. E o Tribunal Superior Eleitoral começou a realizar hoje, terça-feira, e vai até a próxima quinta, audiências públicas para discutir regras que irão valer para as eleições municipais deste ano. O prazo para fazer sugestões e pedir o uso da palavra terminou na última sexta-feira. Cada expositor terá 5 minutos para se manifestar. As audiências serão transmitidas ao vivo pelo canal do TSE no YouTube. A expectativa é que de cada audiência dure 2 horas. As audiências serão conduzidas pela ministra Carmen Lúcia, que é relatora no TSE das resoluções eleitorais. Após ouvir todas as sugestões, ela deverá apresentar relatórios em que deve incorporar as contribuições mais relevantes. Em seguida, as regras deverão ser votadas e aprovadas em plenário. As 10 minutas de resoluções eleitorais para o pleito desse ano estão disponíveis no portal do TSE desde início do ano, incluindo temas como propaganda eleitoral, pesquisas, financiamento, prestação de contas e listas eleitorais, entre outros. E quase 9 milhões de pessoas no Brasil vivem em áreas de risco. Quem traz essa informação é Milena Abreu. Quase 9 milhões de pessoas no Brasil vivem em áreas de risco. É o que indicam os dados de um levantamento da Casa Civil e do Ministério das Cidades, divulgados pelo jornal O Globo. Ao todo, 1.942 municípios, o equivalente a cerca de 3 em cada 10 cidades do país, tem parte da população em regiões onde há risco de deslizamentos, enchentes e enxurradas. A maior parte dessas cidades está no Nordeste e no Sudeste, principalmente em regiões próximas ao litoral e nas áreas de serra. Essas localidades de maior vulnerabilidade abrigam em torno de 8.900.000 pessoas. Foram considerados no estudo que mapeia as áreas de risco dados de órgãos como o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais e da Agência Nacional de Águas. Os Ministérios do Desenvolvimento Regional, da Ciência, Tecnologia e Inovação, de Minas e Energia e do Meio Ambiente também colaboraram. O governo deve apresentar nos próximos dias o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. E essas cidades listadas no estudo devem ser priorizadas com o objetivo de evitar desastres. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h27. Em entrevista ontem, o governador Ronaldo Caiado defendeu o fim das chamadas saidinhas temporárias e o controle rígido do sistema penitenciário como forma de enfrentar a crise de segurança pública vivida em alguns estados do país. O tema voltou ao centro do debate após a morte do policial militar Roger Dias da Cunha no dia 7 de janeiro em Belo Horizonte, baleado na cabeça. O suspeito do crime estava foragido da justiça por não retornar ao presídio após a saidinha de Natal. Em Goiás, não houve liberação ampla de presos no fim do ano e cada caso foi analisado pela justiça de maneira individual. Como consequência, nenhum dos detentos que tiveram benefício concedido no estado deixou de retornar ao presídio. Caiado explicou ainda que o controle rígido do sistema penitenciário é uma das principais medidas de combate ao crime organizado. O governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, aprovou 3 novos programas de residência multiprofissional para início em 2025. Com isso, 2 novos hospitais do estado passam a oferecer especializações multiprofissionais. O Hospital Estadual da Criança e do Adolescente e o Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano. Para o programa de residência multiprofissional Saúde da Criança e do Adolescente, Urgência e Emergência, o ECAD, serão oferecidas 8 vagas, sendo 2 vagas para cada categoria profissional a seguir: enfermagem, fisioterapia, nutrição e serviço social. Para áreas da farmácia, nutrição e odontologia,
serão destinadas 6 novas vagas, 2 para cada categoria profissional, no programa de residência multiprofissional em saúde funcional e reabilitação do CREA. 7h28 e um homem suspeito de esfaquear a companheira no meio da rua em Goiânia foi preso no Maranhão. A Thalia é quem traz os detalhes. O homem que esfaqueou e matou uma diarista no meio da rua em Goiânia foi preso neste fim de semana no Maranhão. O crime aconteceu no dia 1º de janeiro no Jardim Vitória 2. Alana Mata Ferreira, de 40 anos, morreu no dia 7, no Hugo, Hospital de Urgências de Goiás. Enivaldo da Silva Costa estava escondido em um assentamento na casa de familiares. Segundo a delegada Carolina Barreto, ao perceber a presença dos policiais, o suspeito ainda tentou fugir. Ela explicou que foi demorado para encontrar Enivaldo da Silva por conta do local em que ele estava, que é bastante isolado. De acordo com o filho da vítima, Cauã Mata, de 20 anos, a mãe dele e o suspeito mantiveram um relacionamento por quase 6 anos, mas se separaram há quase 4 meses. Ele não teria aceitado que a mulher começou a namorar depois do término. As agressões começaram dentro da casa da vítima e ela correu para a rua para pedir ajuda. Cauã Mata conta que está muito aliviado com a prisão de Enivaldo da Silva. Olha, eu estou me sentindo muito satisfeito, estou me sentindo aliviado. Meu coração agora se encontra até mais em paz, que ele foi preso. A minha irmã também está se sentindo muito aliviada. Uma delas falou que está se sentindo bem aliviado, mas não vai trazer a mãe dela de volta, né? Olha, a gente espera que ele venha passar um bom tempo, venha pegar um bom tempo de cadeia, uns 30 anos ou mais para ir, porque ele não tirou apenas a vida da minha mãe, né? Ele tirou a minha vida, tirou a vida das minhas irmãs, matou os nossos sonhos. Um vídeo de câmeras de segurança mostra quando o crime acontece. A facada atingiu a costela de Alana e os órgãos dela foram perfurados. Ela precisou passar por cirurgia, ficou internada, mas teve 2 paradas cardíacas e não resistiu. Segundo a delegada Carolina Barreto, o suspeito vai responder por feminicídio. Caso condenado, pode pegar de 12 a 30 anos de prisão. A CBN não conseguiu localizar a defesa de Enivaldo da Silva. Natália Lima, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h31. O Curitiba usou a cabeça para chegar à segunda vitória, garantir os 100% de aproveitamento e saltar para a vice-liderança do Campeonato Paranaense. Na noite de ontem, Coxa venceu por 2-0 o São Joesense, no Couto Pereira, pela 3ª rodada. E os gols foram marcados no segundo tempo por Thalisson, Gabriel e Robson, que aproveitaram levantamentos para dentro da área e cabecearam sem chances de defesa. Com 6 pontos após 2 rodadas, o Curitiba agora virou vice-líder do Paranaense em 2024. O Coxa tem a mesma pontuação que Maringá e Cianorte, mas está atrás do Dogão por conta do saldo de gols. Já o São Joesense permanece sem pontuar e fecha a segunda rodada na 10ª colocação. Maior vencedor da Copinha, o Corinthians, está em mais uma final da principal competição de base do país. Na noite de ontem, o Timãozinho, que já venceu o torneio 10 vezes, não tomou conhecimento do Novo Horizontino e com o gol hat-trick do centroavante Arthur Souza, fez 3-0 na equipe do interior para se garantir na decisão para enfrentar o Cruzeiro, que mais cedo eliminou o Flamengo. A decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior será disputada entre Corinthians e Cruzeiro na próxima quinta-feira, aniversário da capital paulista. Tradicional palco da decisão do torneio de base, o estádio do Pacaembu está em reformas e não poderá sediar a final. Com isso, o jogo será disputado na Neoquímica Arena, na casa do Timão. O horário ainda será confirmado pela Federação Paulista. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E o mercado da soja registrou o melhor movimento neste início de semana. A Bolsa de Chicago esboçou uma reação positiva e o dólar também subiu. Por outro lado, os prêmios imitaram o melhor desempenho dos preços domésticos. Os negócios no dia foram impulsionados por melhores cotações nos principais portos do Brasil. No entanto, segundo o analista de safras e mercado, a indústria tem mostrado maior interesse e os preços internos estão melhores do que os da exportação. Em algumas praças ainda ocorrem ajustes da diferença de preços da safra velha com a nova, o que resulta em quedas em algumas regiões. Confira os preços da saca de 60 quilos no fechamento de ontem. Em Porto de Rio Grande, subiu de R$123 para R$125. Já em Cascavel, no Paraná, valorizou de R$109 para R$111. No Porto de Paranaguá, no Paraná, cresceu de R$120 para R$122.
Já em Rondonópolis, no Mato Grosso, foi de R$ 109 para R$ 110. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, estabilizou em R$ 104. E em Rio Verde, aqui em Goiás, subiu de R$ 106 para R$ 108.